programa. Para dizer a verdade, eu queria, Taz, você que foi um cara que perguntava para político que a gente não gostava, e não gosta até hoje, coisas que os políticos não gostavam de responder e que você ia na lata do cara e tal. Como é que você analisa o Brasil de hoje, essa pandemia de hoje? Porque eu percebi, teve uma fala do Bolsonaro hoje significativa, porque ele ficou um tempo sem falar e melhorou muito, que aquela entrevista da grade era uma autêntica calamidade, tanto para a imprensa quanto para ele, não é? O Bolsonaro é um cara muito bélico, agressivo, e a imprensa cutucava o cara e ele respondia à altura, e não ficava bem. Eu falei, o presidente da República, não é que ele precisa ter a liturgia do cargo, mas o cara não precisa falar toda hora. E ele ficou sem falar um tempo. O Brasil parece que melhorou de uma certa forma, porque também eu percebi numa fala do Gilmar Mendes, que eu entrevistei há 2 semanas, que nós chegamos perto, não digo que de um golpe militar, que é muito demodê, mas nós estivemos bem perto de um fechamento de regime sério, sério. Quando o Gilmar me disse que conversou com o general Pujol, é porque a coisa teve feia. O Gilmar me disse assim, eu disse ao general Pujol que nós não estávamos querendo derrubar o presidente da República. Se ele foi conversar, o ministro do Supremo vai conversar com o chefe do Exército Brasileiro e passa um recado desse, é porque a coisa estava ficando brava mesmo. Você entendeu? De lá para cá, parece que há um projeto de governabilidade no Brasil. Hoje o Bolsonaro estava com o Toffoli, eu não sei se o Maio ou o Alcolumbre estavam também nessa reunião, e tudo está caminhando para isso, para que a gente possa enfrentar esse resto de pandemia e que não aconteça um caos total no Brasil, porque misturar política com morte e crise econômica não dá certo. Não sei se vocês pensam dessa forma, que os caras estão entabulando um projeto de governabilidade e nós tivemos muito perto da casa cair realmente nesse país. Não sei se vocês pensam dessa forma. Tá dito. Tá dito. Olha aí, sabe o que é, Datena? Antes de tudo, é bom dizer o seguinte, não é só no Brasil que tá assim, né? O mundo está vivendo algumas situações de guerra dentro do próprio governo, dos governos, né? E essa não é uma forma de construção. A gente sabe disso. Não dá para você construir uma nação, uma estratégia de política, de infraestrutura, de saúde, brigando, entendeu? Então, a estratégia do presidente Bolsonaro anterior, tomara que seja anterior, eu espero, porque ele é muito imprevisível, né? Num dia ele faz uma coisa, no outro dia ele faz outra, não leva a lugar algum. Se você ficar o dia inteiro apontando inimigos, entendeu? Você sai de casa e a primeira coisa que você faz é ficar botando o dedo na cara dos seus inimigos. Como que vai ser o seu dia, Datenão? Isso serve para a vida de qualquer um de nós, né? Você vai fazer o seu programa, você acorda, a primeira coisa que você fala é falar mal das pessoas, até das pessoas com quem você trabalha. Isso não é construtivo. Então, está na hora, né, de entendermos que acabou a eleição. É uma coisa que já foi falada muito, mas como as pessoas não ouvem, então vamos repetir. A eleição já acabou. A gente tem que entender que o presidente eleito é um recado claro, né? Nisso daí o Oscar, inclusive, foi muito corajoso e falou disso no nosso programa, um recado claro, que não se queria aquele tipo de atitude dos governos anteriores. Eu estou falando, obviamente, de corrupção, né, de ocupação do Estado por um partido. Isso é uma coisa que foi negada na eleição, todo mundo sabe disso, então isso já está anunciado, então não precisa mais ficar brigando por conta desse tipo de assunto, mas sim apontar a nação que nós queremos. E aí você tem, como você, Datena, frisou antes em relação a você mesmo, você pode ser criticado, faz parte do futebol, aliás, faz parte do basquetebol,
você está em quadra, você não teve um bom dia dentro de quadra, você vai ser criticado, entendeu? Então tem alguns aspectos do governo Bolsonaro altamente problemáticos. Eu vou ficar só em dois, tá? Educação, nós tivemos um ministro medíocre que não fez nada, só criou problemas, inclusive para o próprio governo Bolsonaro. Começou a falar de ideologização, que ele queria acabar com a ideologização dentro das escolas e queria implantar uma nova ideologização dele, entendeu? Uma pessoa medíocre foi este, eu não vou nem falar o nome, este ser que até na hora de ir embora criou problema para o governo, né? Deu uma gambiarra para poder entrar nos Estados Unidos. Duvido que o Banco Mundial vai aceitar uma figura que ataca a China, por exemplo, de um jeito tão estúpido. Ele ainda acha que ele é engraçado, então ele causou muito mal para o Brasil, atacando um parceiro comercial como a China. E o outro setor crítico, que eu não preciso nem dizer, é o da saúde. Nós tivemos aí, no auge da pandemia, né, um ministro que é penalizado por estar trabalhando, é demitido. Então, tudo bem, vamos supor que seja lá um problema de pessoal entre ele e o presidente. Vem um outro ministro e dura um mês. Então, é um governo, no mínimo, irresponsável, né, de não manter uma continuidade numa política sanitária no Brasil. Então, essas duas críticas que eu fiz aqui ao governo Bolsonaro, eu espero que sejam ouvidas como críticas respeitosas. Eu não falei nada demais, eu não atingi a honra, eu não, enfim, não procurei ser revanchista, porque o presidente já me atacou muitas vezes, publicamente, inclusive, na grade lá que você citou, de vez em quando ele lembra do meu nome, eu não sei porquê, né? E ele, inclusive, é um cara que já me processou, já tentou me calar, o que eu acho uma coisa inadmissível de um político. O político não pode processar comunicadores. Ele me processou, perdeu, está me devendo R$2.000, que é o que a justiça penalizou ele, já foi julgado, transitado e julgado. E, aliás, ele está me devendo esses 2.000, viu, Datena? Se você falar com ele aí, lembra... Pode entrar no auxílio emergencial. Pode entrar no auxílio emergencial. Se ele pagar o que ele me deve, eu me comprometo com você que eu coloco no auxílio emergencial.